Olá, senhores, senhoras e senhoritas, como vão vocês? Hoje nós vamos ter a nossa aula de revisão para que você consiga fazer a sua avaliação com mais tranquilidade. Então, como nós vimos, plantas daninhas é qualquer planta que cresça espontaneamente em um local de atividade humana e cause prejuízo a essa atividade. Ou seja, tudo que for diferente do que você está cultivando é uma planta daninha. Então, você tá, como eu falei para vocês, você está cultivando soja, apareceu um milho, o milho é uma planta daninha. Você está produzindo milho, aparece um pé de soja, o pé de soja é uma planta daninha. E assim por diante. Qual que é a importância das plantas daninhas? Causando prejuízos, por exemplo, elas vão reduzir a qualidade do produto comercial, não certificação de sementes, intoxicação de animais, parasitismo em algumas plantas e a redução do valor da terra. E os indiretos? Disseminação de pragas e doenças, elas podem ser vetores dessas pragas, restrição de práticas culturais, criação de um ambiente conveniente para ela, problemas de ambientes aquáticos. A infestação, ela pode ter uma reprodução do tipo sexuada e assexuada. Então, na sexuada, ela pode fazer essas multiplicações vegetativas que nós vimos. Na assexuada, ela vai utilizar outras estruturas para fazer a sua reprodução. As estruturas de reprodução, no caso da sexuada, que nós devemos guardar, tá? É bulbo, tubérculo, rizoma e estolão. Quando nós falamos de banco de sementes é como se fosse um banco, como nós falamos, né? Então todas as sementes viáveis, elas estão enterradas na superfície ou um pouco abaixo dela. E isso daqui é aonde vão se encontrar sementes para elas poderem germinar, sem você falar assim, ué, mas como que está germinando essa semente aqui se não tinha nada? É daqui que ela é retirada. Então ela pode vir de vários modos, a partir da planta, a partir de uma ação antrópica, a partir de transporte como animais, águas e ventos, e ela pode morrer por ação de micro-organismos, por ação de predação, deterioração e senescência, e o principal de todos, ação antrópica, ou seja, a utilização do seu herbicida, do movimento do solo e assim por diante. Dormência e quiescência. Tá? Dormência é diferente de quiescência. Dormência é um processo de germinação de sementes dependendo de fatores, principalmente endógenos da semente. Então, a semente que vai fazer todo esse processo. Já a quiescência é um estado de repouso. Enquanto não tiver água ou não quebrar alguma estrutura da planta, da semente, ela não vai germinar para virar uma planta daninha. Os principais mecanismos ou causa de doenças primárias de sementes de plantas daninhas. Então eu posso ter, por exemplo, um embrião imaturo rudimentar, impermeabilidade do tegumento à água ou ao oxigênio, posso ter restrições mecânicas, embrião dormente e dormência devido a inibidores internos. E o pior de tudo, vários deles. Eu posso ter eles todos em ordens diferentes. E o divertido é o seguinte, vamos supor que você foi lá e retirou a impermeabilidade ao tegumento da água, mas ele tem um embrião dormente. Não adianta nada você tirar isso daqui e não ativar o embrião. Não vai germinar. Então eu preciso quebrar essas duas dormências. Classificação botânica das plantas daninhas. A primeira etapa para a identificação de plantas daninhas é a mais importante para a gente. Agrupadas em classes, ordens, famílias, gêneros e espécies de acordo com suas características morfológicas. Né? Classe, eu posso ter a dicotiledônia e a monocotiledônia. É a primeira aqui, ó. Então isso quer dizer, falta muito para eu chegar no nome da planta daninha. Então eu vou ter a folha larga e a folha estreita. Monocotiledônia e dicotiledônia. Muito cuidado ao utilizar isso. Como nós vimos nas aulas, muitos produtos trabalham com os dois lados ao mesmo tempo. Então, isso daqui não é muito interessante a sua utilização. Plantas daninhas versus culturas. A competição é uma interação que ocorre entre os seres vivos, que é prejudicial a ambos os indivíduos envolvidos. Então, é prejudicial para a sua planta que você está cultivando e é prejudicial também para para a planta daninha. Por quê? Eles vão estar disputando recursos como água, luz, gás carbônico, oxigênio,
nutrientes e espaço naquele local para elas poderem crescer e se reproduzirem, que é o que cada uma dessas plantas querem fazer ao final do seu ciclo. Podem ser espécies diferentes ou iguais, somente ocorrem se um dos recursos estiver limitado. Então a pancadaria começa, vamos supor, você tem pouco espaço, ela vai começar a tentar crescer mais do que a outra para poder conseguir ter acesso a quem? À luz. Então ela vai atrás dessa luz. E as plantas daninhas, elas são, olha, tem mestrado e doutorado nessa área. Elas são especialistas em competir. Vocês já devem ter notado nas suas casas, você tem aquele piso de concreto, aí tem um buraquinho num cantinho. E aparece uma planta daninha naquele lugar. É muito, muito doido, que nem eu falo. Ou você tem lá a sua área, tem o seu telhado. E você olha, daqui a pouco nasce uma planta daninha lá no telhado. Mas como que nasceu ali em cima? Então elas são bem competitivas. Elas para brigar por espaço, são muito interessantes. Como a gente falou, para reflorestamento de uma área, elas são as primeiras. Elas são as pioneiras daquela área. A alelopatia. Esse é aquele que eu falei para vocês. É o passar o pé. É dar uma de Dick Vigarista. É o fenômeno que, com função da chave do ecossistema e agrossistema, que ocorre a produção de compostos químicos que vão ludibriar as outras plantas, deixando melhor para ela. Nas comunidades vegetais, as plantas podem interagir de maneira positiva, ou seja, ela melhora a outra planta, negativa, ela para de fazer a outra planta funcionar, ou neutra. Vamos um exemplo. Já ouviram falar um alelopático chamado Diboa? Tá? Ele é um produto que a cana-de-açúcar produz. Tá? A cana-de-açúcar produz esse Diboa. Esse Diboa, ele vai cair dentro da... vai cair ali no solo e não deixa nada nascer, até a própria cana. Por isso que hoje em dia, como nós estamos com um plantio mecanizado, fica toda aquela palhada da cana, essa palhada toda faz o Diboa. Isso daí complica-se demais. Por isso que o pessoal enlera e retira da área onde estão as plantas de cana. Colocam para as laterais, por causa desse movimento. Então a própria cana, ela tem uma ação negativa nela mesma. Né? Principalmente no crescimento e na emergência. Ou até em ambos, como eu falei do exemplo da cana. E isso daí causa quem? A interferência. A alelopatia é o inverso de competição. Tá? Enquanto a alelopatia introduz substâncias químicas lá no meio ambiente, é o Dick Vigarista que colocou uma bomba, colocou uma granada, colocou uma corda, colocou uma pedra para cair em cima dos oponentes. Você tem, no caso da competição, remoção do ambiente e fatores de crescimento. Ou seja, você altera outros modelos, mas elas são inversos. Mas na hora que eu somo as duas, eu tenho quem? A interferência. Mecanismos de ação. Regulação do crescimento, principalmente divisão celular, síntese orgânica, interações com hormônios, efeito nas atividades de enzima. Alteração do mecanismo respiratório. Então eu vou alterar o quê? A taxa de respiração ou as mitocôndrias. Então, o mecanismo de ação dos seus herbicidas, eles vão trabalhar nesse grupo aqui. Então, a interferência e o período crítico de convivência, você vai ter o quê? É aquela época em que a sua planta daninha, ela pode estar junto com a sua cultura. Depende do manejo que você, agrônomo, vai passar para o seu plantio, você vai utilizar de um modo. Então eu vou ter, por exemplo, o período total de prevenção da interferência, o PTPI, que é o tempo que a cultura, após a semeadura, vai ficar sem planta daninha nenhuma. Principalmente, o que leva a esse ponto? A sua cultura fechar. Quando a sua cultura fecha o ambiente, não vai mais ter luz solar, as plantas daninhas não vão crescer. E elas vão entrar em quê? No banco de sementes e esperar o próximo período que elas podem crescer. Período anterior à interferência, o pai, ou seja, emerge a sua planta, emerge a planta daninha.
Os dois crescem ao mesmo tempo. Em um momento você vai e passa quem? O seu herbicida. Mata-se a planta daninha, ela vira nutriente para a sua planta. E como eu falei anteriormente, o sistema radicular vai estar mais profundo, vai trazer nutrientes aonde a sua planta daninha não conseguiria retirar. Olha, dependendo pode ser uma vantagem. Isso vai depender do método que você queira utilizar, do mecanismo de ação de produto químico que você vai utilizar. Não esqueçam disso. E o período crítico de prevenção de interferência, o PCPI, é simplesmente o quê? O limite máximo entre os dois períodos críticos. É o período durante o qual eu tenho que fazer o controle. Se eu não fizer o controle, eu vou atingir a parte mais sensível do corpo humano do produtor rural. O bolso dele. Prevenção e erradicação. Prevenção é aquelas medidas que você vai impedir com que a planta daninha chegue na sua área. Existe uma legislação no país e também para cada estado falando sobre a entrada e a comercialização de sementes. Existem falhas, tanto nessas leis quanto para entrar na sua propriedade. Você tem que tomar muito cuidado. É que nem eu citei aquele exemplo do boi. Você compra um lote de gado, você não pode colocar ele já diretamente na sua área. Olha o que você vai estar fazendo aqui. Ó. Vai estar fazendo a falha. Você tem que colocar em uma área separada para que você troque toda a alimentação do trato digestório do animal, que as plantas daninhas da área que ele estava anteriormente sejam colocadas para o lado, que podem ser diferentes das plantas daninhas que você tem ali e vai ter mais dor de cabeça do que você já tem. Então, esse é o manejo. No Brasil, quem que é o responsável? O MAPA, que é responsável por todas essas normatizações. Como prevenir? Limpeza dos equipamentos, utilização de compostagem, manter livre de plantas daninhas os canais de irrigação, controle na entre-safra, sistema adequado de rotação de cultura, quebra-ventos e tantos outros que vocês vão ver durante toda a sua vida, tanto acadêmica quanto quando vocês estiverem formados como agrônomos. O controle cultural, qualquer prática de aumento da competição da cultura, ou seja, rotação de cultura, preparo do solo, cobertura morta, adubação verde, escolha de cultivares mais recomendados para a tua área, principalmente na questão de espaçamento e densidade de plantio, época que eu vou plantar, correção e adubação do solo, controle de pragas e doenças e período de controle, que a gente acabou de falar. Isso daqui você tem que fazer quase que simultâneo. Sabe por que nós somos chamados de engenheiros agrônomos? Vocês sabem o que significa engenheiro? Engenheiro é a arte de engenhar, a arte de pensar. Ou seja, você vai utilizar dessas ferramentas para que você possa fazer com que o seu produtor, também conhecido como galinha dos ovos de ouro, porque você vai querer matar a galinha dos ovos de ouro, que vai te dar ovos de ouro, que vai te manter trabalhando? Não, né? Então, você tem que fazer um modo qual ele consiga ganhar dinheiro e você vai ganhar junto com ele. Controle mecânico, realizado por alguns instrumentos de arranque, corte de plantas, ou seja, a monda, a capina manual, a carroçada manual e o manejo mecânico. Controle mecânico ultimamente vem ganhando muito espaço por causa disso daqui, ó. A perda de eficiência do controle químico. Muitas vezes nós utilizamos o mecânico e o químico, como eu citei durante a aula. Controle físico. Eu posso fazer a partir de práticas que exerçam influência física sobre a planta daninha. Inundação, térmico, solarização, cobertura morta, fogo e eletricidade. Eu falei para vocês da última vez da inundação. Vamos falar da solarização? Você é um dono, por exemplo, de uma área de produção de muda de hortaliças. E você tem que fazer as mudas. E você vai usar solo. Você pega um solo, por exemplo, de barranco. Banco de sementes. Aí o que você vai fazer? Pega esse solo e vai fazer a solarização, ou seja, deixar o sol fazer o serviço de acabar com com todas as sementes que tem ali. E você daí vai utilizar esse solo solarizado para fazer as suas mudas. Nós comentamos também da questão da eletricidade, que é muito interessante. E o controle biológico, que é utilizar inimigos naturais que vão parasitar as plantas daninhas. Já aqui é aquilo que eu sempre falei para vocês. Isso daqui não é
a primeira alternativa, certo? Então, o controle químico é a utilização de processos químicos que vão alterar quem? Os processos bioquímicos e fisiológicos da planta, retardando o crescimento ou podendo o quê? Matá-la. Herbicidas podem ser quanto à seletividade, seletivo ou não seletivo à cultura. Quanto ao manejo, antes do plantio, pré-plantio ou incorporado, PPPI, pode ser pré-emergência ou pós-emergência. Vantagens dele. Rápido e eficaz no controle de diversas espécies. É utilizado para o controle de plantas daninhas na linha de cultura e no solo. Pode ser aplicado em diversas fases da cultura. Até hoje em dia, com o advento do drone, você pode aplicar em milho de 2 metros de altura, na cana, sem problema nenhum, para você fazer o manejo de alguma planta daninha que escapou. Pode controlar plantas daninhas perenes e persistentes. Existem produtos seletivos às plantas cultivadas, como nós sabemos, e permite o cultivo mínimo ou plantio direto. Ou seja, eu não vou ter que ficar entrando na área todo o tempo, fazendo compactação do solo, alterando a física do solo. Isso daí torna-se muito mais fácil para a minha planta. Desvantagens. Rosa não tem somente a rosa bonita, tem também quem? Os espinhos. Então aqui, contaminação ambiental. Ela vai contaminar solos, rios, lençol freático e tantas outras. Exigência de uma mão de obra muito bem qualificada e técnica. Presença de resíduos em alimentos. Se essa mão de obra qualificada e técnica não for boa, esses de baixos agora começam. Pode se manter no solo, podendo causar danos às culturas subsequentes. Risco de deriva, podendo causar danos em culturas vizinhas. Pressão de seleção das espécies existentes. Não esqueçam, você é essa pessoa aqui, tá? Você vai ser esse técnico aqui. Manejo integrado de plantas daninhas. O uso integrado de 2 ou mais métodos de controle de plantas daninhas, de todos esses que a gente falou. Principal ferramenta para a redução do impacto ambiental. O MIPD não chegou ao manejo de pragas e nem ao manejo de doenças, que são muito avançados. Tá? Você tem protocolos para você seguir. É muito interessante. Por exemplo, vamos supor manejo de pragas. Percevejo marrom em soja. Se você encontrar 3 percevejos no pano de batida, tá? Você encontrar 3 percevejos no pano de batida, você tem que estar aplicando um inseticida para percevejo. Tem isso para planta daninha? Encontrei 3 sementes de picão preto. Não tem. Encontrei 3 picões preto pequenininho. Não sei se é 3, 4, 5. Então não existe ainda. Né? Então, não existe o melhor método de controle, mas sim o mais adequado para aquela situação que você está passando naquele momento. Nomenclatura dos herbicidas. Cada herbicida possui no mínimo 3 nomes diferentes. Então vai ter o nome da molécula química, que é o nome químico, o nome do ingrediente ativo, que é o nome comum que é dado a essa molécula, e o nome do produto, que são nomes comerciais, que é o que você vai encontrar no mercado. Minha sugestão para vocês, quando vocês forem fazer o receituário agronômico, ingrediente ativo. Nunca coloquem o produto. A mesma coisa, olha, mas espera lá, professor, isso está aparecendo quando a gente vai no médico. O médico ele não coloca o nome do comercial do produto, ele coloca o nome do ingrediente ativo. Porque daí aumenta a gama de produtos que você pode adquirir. Uma molécula química tem um nome comum e pode ter diversos nomes comerciais, como eu falei da questão do glifosato. 90 hoje no mercado. A literatura internacional trata os herbicidas sempre pelo nome comum. Você vai conversar com outro engenheiro agrônomo, vai conversar com um pesquisador, nome comum que você tem que falar. Pode falar com o produtor o nome comercial? Pode. Mas você conversando com outro agrônomo ou com um pesquisador, nome comum sempre. Formas de classificação do herbicida. Existem diversas formas de classificar, mas nenhuma delas é definitiva. A classificação considerada a característica ou comportamento de cada produto. A dificuldade da classificação pela grande diversidade química que a gente tem. Tá? E isso daí vai ter os modos de ação dos herbicidas. Então eu tenho o produto químico e mais o modo de ação desses herbicidas. Mecanismo de ação deles. O mecanismo de ação, ele é diferente do modo de ação.
o mecanismo, primeiro ponto bioquímico biofísico da planta que vai atuar. É o primeiro de uma série de eventos da expressão final do herbicida. Já o modo é a sequência de eventos metabólicos, incluindo sintomas visíveis. Aqui você não vê. Você vai ver esse daqui. Então, você não vê esse daqui. Você não vai conseguir ver isso aqui. Mas esse daqui você enxerga na hora, dependendo do produto que você está aplicando. Classificação desses herbicidas. Eu posso ter pela Agarac, que faz uma classificação em ordem alfabética e faz algumas subdivisões, ou pela WSSA, que é semelhante, só que usa o número 1, 2, 3, 4, 1.1, 1.2. Ele faz essa divisão. Quem são os grupos? Nós conversamos muito bem nas duas últimas aulas sobre eles. Eu tentei passar para vocês o máximo de dados para eles, porque é muito importante que vocês saibam desses pontos. Então eu gostaria que vocês voltassem e lessem sobre cada um deles, mas o que nós temos aqui de grupos é o inibidor da CCase, o da LS, do fotossistema 1, do 2, do 1, o Protox, o inibidores da síntese de carotenoides, o inibidores da EPSP sintase, lembram quem que é? Inibidores da glutamina sintetase, os inibidores do crescimento inicial e as auxinas sintéticas. Claro que nós vamos ter o inibidor da DHP, os indicadores da síntese de celulose, né? Os desacopladores, os inibidores de transporte de auxina e os mecanismos de ação. Esses daqui não são tão importantes quanto os do slide anterior. Como que eu vou fazer a formulação de uma mistura? Então a formulação do herbicida é a forma física que o ingrediente desse produto apresenta. É como você vai comprá-lo na casa agropecuária, na cooperativa, no local de compra desse produto registrado na Secretaria de Agricultura do seu estado. Nunca esqueçam disso, tá? Não é para sair comprando em qualquer lugar. Elementos que eu vou ter nessa formulação. Claro, o ingrediente ativo, que pode ser líquido ou sólido. E daí os ingredientes inertes, como solventes, surfactantes, antiespumantes, emulsificantes, estabilizadores, antimicrobianos, anticongelantes, corantes, reguladores de pH, caulinita, cal, de vez em quando. Então você vai poder ter vários materiais juntos com o seu ingrediente ativo. Critérios para essa formulação é favorecer o quê? A dispersão desse ingrediente ativo. Que ele consiga atingir o máximo possível de área e reduzir a toxicidade e a fotodegradação desse produto. Mas ele fazer o serviço que ele tem que fazer, que é qual? Acabar com as plantas daninhas na área. Sabemos que sempre a água é o solvente universal. Quais são as formulações comerciais que nós temos? O concentrado solúvel, o concentrado emulsionável, a suspensão de concentrada, emulsão de óleo em água, os pós-molháveis e os grânulos dispersíveis em água molháveis, os famigerados WG do dia, né, que estão hoje na coqueluche do mercado. Como que eu vou fazer isso aí? Normalmente eu vou colocar 2/3 de água no tanque, vou iniciar o processo de agitação e mantê-lo até o final. Vou adicionar os condicionadores, os redutores, o antiespumante, os produtos para compatibilidade e daí sim eu vou colocar os produtos, que pode ser um pó molhável, um produto granulado dispersível, suspensões concentráveis, concentrado solúvel, concentrados emulsionáveis e os adjuvantes. Terminei de fazer isso, faltou ainda mais um tanto. Eu adiciono mais água ao final. Manejo e prevenção de resistência. Tá? Minha sugestão, se vocês estão vendo que vocês estão aplicando herbicida e o herbicida não mata, arranca. Tá? Para retirar essas plantas que podem ser resistentes e na hora do cruzamento criar mais plantas resistentes. Não usar consecutivamente herbicidas com o mesmo mecanismo de ação. Tá? Tomar cuidado na hora de comprar o produto, que o cara fala, por exemplo, do glifosato. Você tem uma marca, você usa aquela marca. Aí na próxima aplicação você usa, eu vou usar uma outra marca, mas é glifosato também. Não adianta. Realizar fazer a aplicação de sequenciais de herbicida com diferentes mecanismos de ação. Realizar rotação de culturas e sempre monitorar a população de plantas daninhas.
Manejo e prevenção de resistência. Impedir que a planta resistente ou suspeita produzam semente. Porque se ela produzir semente, tchau. Utilizar práticas para esgotar o banco de semente, ou seja, fazer o revolvimento da área, ou manter o plantio direto na área, porque daí o banco de sementes fica lá, 50 anos, como eu falei de uma semente, 51 anos, aquela semente passa a não desenvolver. A área de plantio direto mais antiga do Brasil, ela se encontra aqui na cidade de Campo Mourão, que pertence a Coamo, que desde 1982 é feito o plantio direto naquela área. Muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo são mais novos que a área de plantio direto da Coamo, que é uma sugestão, quem mora aqui na nossa região ou na região perto de Campo Mourão, aqui no estado do Paraná, fazer uma visita nessa área. É muito interessante conhecer essa área, viu? E usar o manejo integrado de plantas daninhas. O que nós vimos durante essas nossas aulas? Na primeira unidade, o conceito básico e biologia de plantas daninhas. Vimos os conceitos e a importância delas, a ecologia, a infestação de plantas daninhas e falamos sobre o famigerado banco de sementes. Na unidade 2, classificação e interferência de plantas daninhas. Falamos sobre a classificação das plantas daninhas, como que ocorre a competição da planta daninhas com outras culturas agrícolas. Falamos sobre a alelopatia e a interferência e o período crítico de convivência. Na unidade 3, conversamos sobre métodos de controle de plantas daninhas, que é o controle preventivo e cultural, o mecânico e físico, o biológico e químico e o manejo integrado de plantas daninhas. Na unidade 4, vimos as características gerais dos herbicidas, como a classificação dos herbicidas, os mecanismos de ação dos herbicidas, muito importante sempre, quais os tipos de formulações que são feitas e as resistências de plantas daninhas aos herbicidas. Aqui, senhores, é uma coisa que eu sempre falo, vocês querem fazer academia? Vai para o campo. Olha lá, dá para fazer tríceps, antebraço, fazer peitoral, né, com a tesoura, fazer bíceps, cortando alguns galhos, pernas, isso aqui funciona bastante, fazer costas e os ombros, né? Então, exercício na agricultura temos bastante. Academia funciona muito bem na agricultura. Aqui uma coisa que eu gostaria de falar para vocês. A diferença entre não fazer nada e fazer um pouco a cada dia, você nota. Não fazendo nada e um pouco a cada dia durante todos os dias do ano. Olha só, você avança na sua vida. Então, sempre tenha isso em mente, que você pode não ter ainda chegado onde você está querendo. Você deve estar aproximadamente no meio do curso de agronomia, mas está mais perto do que ontem para virar engenheiro agrônomo. E como esse daqui é a revisão para avaliação de vocês, então eu dou um benzeno em vocês para poderem fazer a avaliação de vocês. Essas aqui são as referências que nós utilizamos. Muito obrigado pela presença de todos e assim nós terminamos o curso de manejo de plantas daninhas. Até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau!